E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, beleza? Vamos lá logo ver o que a gente vai estudar hoje. Vamos lá! Sequências numéricas, parte 1. Sequência? Agora piorou mesmo, viu? Sequência. Só é sequência. Pois é, pessoal, a gente hoje tem aí assuntos sequências. São as sequências numéricas, tá? Porque normalmente elas têm aí um padrão, uma ordem que elas vão levando para que a gente entenda quais serão os próximos números ou alguma coisa do tipo. É como se fosse um enigma, né? Um quebra-cabeçazinho que você precisasse resolver. Pois é, são sequências, né? Esse assunto que a gente vai ver hoje, ele é um pouquinho enigmático, vamos dizer assim. Mas é bem legal, tá bom? Vamos ver então como é que a gente faz essas sequências. Beleza? Vamos lá. Beleza, pessoal, vamos lá. Nós temos aqui assunto hoje, sequências, parte 1, tá bom? Coloquei parte 1 porque a gente tem algumas coisas para explorar nesse assunto, beleza? Mas vamos logo dizer o que é essas sequências. Essas sequências, elas são uma ordem, né? Ou um conjunto de números ou de figuras que elas possuem um padrão. Por isso que eu coloquei aqui um padrão. Elas possuem uma ordem aí por trás delas, tá? Então quando você olhar para a sequência, você já tem que ter em mente, essa sequência tem um padrão e eu preciso descobrir qual é esse padrão, porque se você não descobrir o padrão, você não vai conseguir resolver a sequência ou colocar o próximo número da sequência, beleza? Então você tem que entender qual que é o padrão dessa sequência, certo? Por exemplo, deixa eu usar aqui essa sequência de número 3 para a gente ver como ela tem uma ordem, tá bom? Quando a gente fala desse padrão, a gente está falando aí da lei de formação, tá? Mas a gente não vai falar sobre a lei de formação hoje, beleza? Só por enquanto é bom a gente entender que elas têm um padrão que estão dentro dessa lei de formação, beleza? Vamos usar essa terceira lei, essa terceira ordem aqui, para a gente ver como ela possui uma lei de formação. A gente olha e a gente vê 1, 2, 3, 5, 8, 13 e 21. Qual que é o padrão dessa sequência, né? Qual que é o padrão dela? Se você observar, esses dois primeiros números, eles parecem que são meio aleatórios, né? Depois que vai começando a mudar. Mas se você prestar atenção, ó, esses dois primeiros, se eles forem somados, eles vão dar o próximo, não vão? Ó, 1 mais 1 é 2, certo? Então, esse próximo número, ele depende desses dois primeiros. Então, 1 mais 1 é 2. Então, o próximo número vai ser o que? Esse número adicionado a esse anterior, certo? Que vai ser o que? 2 mais 1, 3. E assim ele vai, ó. Então, 3 mais 2, 5. 5 mais 3, 8. 8 mais 5, 13. 13 mais 8, 21. Então, se nós quiséssemos pegar o próximo aqui, que a gente iria fazer? Somar esses dois, certo? Somando 13 mais 21, teria o que? 34. Então, o próximo aqui seria o que? 34. Então, ó, você percebeu que existe o padrão dentro da sequência? Então, você precisa ter em mente isso, certo? Vai ter vezes que vai somar, vai ter vezes que vai diminuir, vai ter vezes que vai multiplicar, certo? Então, você precisa estar atento para saber qual é a ordem, né? E qual que é o padrão que essa sequência está levando, certo? É interessante também falar para você que quando isso daqui aparecer, ó, essa reticência significa que esse número aqui ele é infinito, tá? Ele não tem fim, ele é infinito. E quando ele está dizendo o seguinte, que essa ordem, essa sequência começa no 1, ela passa por todos esses números, passa pelo 64, mas ela continua infinitamente, tá bom? Então, se perguntar aí qual que é o termo, né, lá do centésimo termo, vai ter o centésimo termo, certo? Diferente dessa primeira ordem, ó, que essa primeira ordem, ela começa no 3, vai para o 0,5, para o menos 1 e para o 4, mas ela acaba, certo? Ela começa no 3, termina no 4. Então a gente diz que essa ordem aqui, ela é uma ordem finita, tá? Ela tem um fim, ela começa no 3 e termina no 4, beleza? E essa também temos a reticência, certo? Beleza? Então ela também é infinita como essa segunda. É interessante também dizer para você que dentro dessas ordens a gente consegue
distinguir duas, né, ordens aqui. Que ordens são essas? A sequência que é recursiva, certo? Deixa eu colocar aqui sequência recursiva, certo? Recursiva e sequência não recursiva, tá? Sequência não recursiva, beleza? Então a gente tem, em uma sequência a gente tem um padrão e a gente pode distinguir sequência recursiva e sequência não recursiva. Mas o que são essas sequências não recursivas e sequência recursiva? Para a gente entender direitinho, a sequência ela é formada por um conjunto de números, né? Que cada um dos seus elementos, quais são os elementos? Os elementos são cada um desses números, ó. Cada um desses números são elementos. Então, um é elemento, o 1 é um elemento, o 2 é elemento, tá? E cada elemento desses tem uma ordem, tá bom? Ou a gente pode também dizer que isso são termos, né? Então, ou a gente chama de elemento ou a gente chama de termo, certo? Então, cada um desses termos aqui, ou cada um desses elementos, eles têm uma ordem, tá bom? Então, como que a gente distingue? Então, ó, o elemento 1, ele tem primeira ordem. O elemento 1 de novo tem segunda ordem, ou ele está na segunda ordem. E aqui ele está na terceira ordem e assim vai, ó. Quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem, sétima ordem, oitava ordem. O 34 que a gente descobriu tá na nona, né? Se a gente tivesse descobrir o décimo, por exemplo, qual que tá na décima? A gente iria fazer o quê? 21 mais 34, né? 21 mais 34 daria o quê? 30 mais 20, 50, 50. E 5 a gente descobriria a décima ordem, né? O número que está na décima ordem. Beleza? Então, repare isso, certo? Vamos pegar essa terceira sequência para a gente distinguir para a gente distinguir recursiva e não recursiva. Quando que uma sequência é recursiva? Quando o próximo elemento, ou o elemento que vem depois do primeiro, precisa do elemento anterior para ele poder formar a sequência. Por exemplo, esse 2 ele precisou de quê? Desses dois unidos, tá? Então, ó, só podemos descobrir esse se a gente somar esses dois. Então ele depende desse primeiro. Então a gente diz que essa sequência ela é o que? Uma sequência 3. É a sequência recursiva, certo? Por quê? Porque cada elemento depende do elemento anterior, certo? E assim a gente também pode observar para a sequência de número 2, tá bom? Porque o 1 ele foi o que? Multiplicado por ele mesmo, tá? Então o 1 ele é inicial, então ele fica como o começo. Se a gente olhar para o 2 para ele chegar no 4, ele precisa ser o que? Multiplicado por 2, certo? Então o 2 aqui foi o que? A ordem, né? O padrão dele é multiplicar por 2 o número ou o elemento. Então 2 vezes 2 é 4. 4 para chegar em 8, multiplica por 2. 2 vezes 4 vezes 2, 2 vezes 4, 8. Entende? Então cada elemento está dependendo do anterior, certo? Porque você poderia fazer o quê? 4 mais o elemento anterior, 2 vezes 2, 4, certo? 4 mais 4, 8. Então é só somar com o elemento anterior. Então quando isso acontecer, a gente diz o que? Essas sequências são recursivas, beleza? Mas quando a sequência não é recursiva? A sequência não é recursiva quando os elementos da sequência não dependerem do elemento anterior. Se você olhar para essa sequência de número 1, você vai ver que tem um 3, o 0,5, o menos 1 e o 4. E eles não estão nem aí, eles não dependem de nada. Eles só foram colocados porque são e fazem parte de uma sequência, mas eles não dependem um dos outros, para que a gente possa aí ver qual que é aí a sua sequência próxima. Mas sim, eles dependem de uma lei de formação que a gente ainda vai ver, certo? Então, no momento vocês precisam saber o que é lei de formação, o que é sequência recursiva, não recursiva, né? O que é padrão, o que é termo
certo? E o que é ordem, beleza? Então, eu espero que vocês tenham compreendido aí e que vocês possam agora resolver a atividade de vocês. E até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu!